A maldição da reza de São Cipriano. Olá, Ana, boa noite. Abaixo segue o meu relato. Nele abordarei as consequências nefastas de mexer com magia negra. Um alerta aos incautos. Meu nome é Fulano, moro em Ribeirão Preto e volto ao tempo para contar a minha história. Era ano de 1998, eu tinha 12 anos e sempre fui um garoto muito tímido, a ponto de ficar muito vermelho e trêmulo, principalmente perto de mulheres. Os colegas da escola, sabendo disso, sempre riam de mim. Nessa época, sofri muito bullying. Certo dia, os moleques atentados da minha sala combinaram entre eles de escrever várias cartinhas de amor para mim, sempre se passando pela Fernanda, tá? Nomes trocados, ok? A menina mais linda da minha sala, que de fato era quem eu gostava em segredo. No dia 13 de junho, véspera de dia de Santo Antônio. Não, dia de Santo Antônio, dia 14? Agora não sei. Enfim, dia 13 de junho, véspera de dia de Santo Antônio, na festa junina da escola, teve o tal do Correio Elegante, que era uma mesinha enfeitada com corações e temas juninos, e ficava sempre um aluno que ajudava a arrecadar dinheiro para a APM da escola, Associação de Pais e Mestres. As cartinhas eram R$1 para mandar para quem você gostava, mas eu tinha para mandar para quem você gostava, mas tinha vergonha de falar. Ah, Correio Elegante, quantos recebiam esses dias aí nessa última festa junina de um admirador que usou o nome fictício aí, mas era o Matheus. Bom, muitos recebiam as cartinhas, tipo, a maioria recebia, menos eu, que não recebia. E receber cartinha era sinônimo de poder. E eu ficava muito triste e ao mesmo tempo aliviado, pois eu tinha tanto medo de receber cantada de alguém e não saber o que fazer. Era algo que realmente me travava. Na sala de aula, passadas as festas, percebi que a minha mochila estava aberta. E quando fui mexer, vi que tinha várias cartinhas com aqueles papel de carta de ursinho. Algo comum da época... Ai, papel de carta, quem lembra? Algo comum da época que as meninas colecionavam. Quem colecionava papel de carta? Trocava, chegava na rua, juntava as meninas com as pastas de papel de carta. Ai, vamos trocar? Ai, eu tenho esse repetido. E esse? Ai, esse aqui tem cheirinho. Eu tinha. Enfim, quando li, era tipo um poema com o meu nome e uma letra muito linda, escrita com aquelas canetas glitter com cheiro de morango. O poema dizia assim: Fulano, fulaninho, te amo com carinho, sonho com você, tô louca pra te ver, pelos versos dessa carta, eu juro que quero namorar com você. Assinado, Fernanda. Meu coração ficou acelerado, parecia que ia ter um ataque cardíaco. A menina que eu gostava me escreveu uma carta, que emoção! Naquele dia, fui para casa, parecia que eu estava flutuando. No outro dia, mostrei para os colegas de classe e fizeram cara de maldade, fingindo estarem surpresos. Como eu era muito ingênuo, tipo o Clarencio otimista, eu não via a maldade deles. O Paulinho, que era um colega que fingia ser meu amigo, prometeu marcar um encontro entre eu e a Fernanda. Mal sabia eu que todos estavam combinados em me zoarem. E pior, perante as 7ª e 8ª séries, bem no dia do interclasse. Na hora do recreio, eu sorria sem parar para Fernanda, que de longe piscava para mim. O que realmente confirmava o suposto interesse dela por mim. Na fila da merenda, chegaram o Paulinho, o Edson e o Dudu. E mais 2 moleques que não conhecia. Chegaram confirmando que a Fernanda ia querer ficar comigo atrás do poliesportivo amanhã antes do interclasse. No dia seguinte, né? Fui para casa nesse dia todo feliz. Mal dormi direito e coloquei a melhor roupa.
meu All-Star novo, que nunca usava, porque eu esperava uma ocasião especial. O que, por via das dúvidas, ficou apertado. Mas, como sempre amei All-Star, coloquei. Quando chegou na porta do poliesportivo, a quadra já estava lotada. Paulinho, Edson e Dudu me levaram para trás do poliesportivo e quando vi a Fernanda toda linda, já travei. Já travei meu coração de emoção. Percebi que os moleques ficavam rindo atrás de mim. Mas eu estava tão emocionado que eu nem liguei. Era óbvio que estava de deboche contra a minha pessoa. A Fernanda, muito sacana, disse: fecha os olhos que eu vou te levar para um lugar mais tranquilo, longe desse barulho. Fecha os olhos e me segue. Peguei no braço dela e a segui. Quando ouvia o barulho ficando mais intenso, eu perguntei: que barulho é esse? E ela disse que estávamos passando pelo interclasse e eu não devia abrir o olho. Chegando a certo ponto, ela me pediu para parar, que queria me beijar, mas eu não podia abrir o olho. Apesar de estar curioso para ver que barulho era esse, eu ao mesmo tempo tinha vergonha de encará-la, pois eu era tímido demais. Ela foi chegando perto e eu fui sentindo o cheiro. Porém, quando me beijou, eu senti algo fedorento e gelado. Quando abri o olho, não era ela, e sim era um sapo morto que os moleques pegaram e colocaram na minha boca pra eu achar que era ela. Quando virei para trás, havia na arquibancada vários alunos gritando e rindo. Literalmente, a escola inteira estava caçoando de mim. Eu morrendo de vergonha, ainda na esperança de ver a Fernanda me proteger. Para minha decepção, ela estava morrendo de rir com os moleques. Aquilo acabou comigo. Me senti como se eu estivesse nu, tentando sair dali o mais rápido possível. Corri para casa arrasado, desacreditado, chorando muito, com vergonha. Não sabia que sentimento era aquele. Era ódio misturado com vergonha, ódio deles e de mim mesmo. Fiquei mal, uma semana. Peraí, eu preferia ler aqui. Fiquei mal uma semana e não queria ir para a escola mais. Até que um vizinho, que era filho da cabeleireira, contou para minha mãe. E ela, já preocupada comigo, foi na escola reclamar. Eu lembro que a minha mãe fez até ocorrência. A diretora, que era uma freira, pois era um colégio católico, deu suspensão para os moleques e disse que quem caçoasse seria suspenso, ou até expulso. Quando voltei, graças à diretora, que até mudou aqueles alunos de sala, pois lá era intolerável esse tipo de coisa na escola, os alunos me evitavam. Mas sempre quando estava na saída do colégio ou no recreio, eles sempre me zoavam. Meu apelido até era Príncipe Sapo. A Fernanda, eu fui conversar com ela para tirar satisfação, e ela disse que jamais me beijaria em vida. E isso me magoou muito. Me deu um ódio tão grande que até mudei minha feição. Eu realmente estava com ódio e queria dizer algo que marcasse. Quando dei um suspiro e disse assim: eu te odiarei com todo o ódio do coração para sempre. Depois disso, nunca mais falei com ela. Eu passei a me isolar, passei a adotar um estilo gótico. Me interessei por ocultismo, a ponto de andar com pentagramas e caveiras. Não que acreditasse piamente nisso, mas era mais para chamar atenção e causar certa repulsa. Uma rebeldia para um colégio católico era algo que até que escandaloso. Com isso foi passando o tempo e no ano de 2000, no primeiro colegial, nesse colégio tinha um ensino médio também. Eu odiava aquele lugar, mas meu pai me obrigava, pois ele era tenente da polícia militar e militar ganhava bolsa para os filhos naquele colégio católico,
que de católico não tinha nada, pois era considerado escola de elite, ou seja, só rico estudava lá. Já com os 15 anos, comecei a lutar artes marciais e treinar bastante musculação, a ponto de ficar com um corpo atraente, pois antes era raquítico e usava óculos. Porém, na adolescência, houve muitas mudanças no meu corpo e, aliado a treino, fiquei um garoto bonito, a ponto de chamar a atenção das outras garotas, mas nunca acreditava em mim mesmo e sempre achava que era outra pegadinha. Minha autoestima estava destruída. Apesar da minha aparência, eu me achava feio. Na minha cabeça eu era um monstro, pois a maldade e o ódio me dominava. Eu só pensava em me vingar daquele povo ruim. O Paulinho, o Edson e o Dudu, a quem eu depois da minha transformação, bati neles várias vezes. No futebol eu sempre era expulso porque mandavam deles para a enfermeira. Não fazia no recreio porque senão seria expulso. Mesmo assim, não me saciava, e meu ódio contra a Fernanda só aumentava. Ela até que tentava se aproximar de mim, mas eu desprezava ela com todo o ódio do meu coração. Pois por causa dela eu nunca tinha beijado ninguém. Mesmo sendo desejado pelas garotas, eu não tinha coragem. No meu coração eu era desiludido e nunca seria feliz na vida sentimental. Nada, menina alguma, tiraria da minha cabeça essa baixa autoestima. Nas férias de julho daquele ano, eu ficava em casa, jogando Super Nintendo. Odiava sair de casa. De dia, ficava jogando videogame, de madrugada eu ficava na internet. Não era como hoje em dia, era internet de escada e entrava de madrugada para não ocupar a linha. Naquele tempo, entrava muito no bate-papo do UOL. Ah, sim, eu também entrava. Que era... acho que era um pouco assim também. Que era o único meio de conversar com alguém. E tinha um ICQ. Ai, quem lembra? E tinha um ICQ que era o WhatsApp da pré-história. Ah, ICQ. Numa dessas conversas, entrei numa sala na qual conheci uma menina que usava o nick de Lilith. E a sua personalidade era muito parecida comigo. Ela disse que era vidente e me contou várias coisas da minha vida. Contou-me desse sentimento de ódio que eu carregava, pois ela disse que podia sentir a vibração desse meu sentimento na casa dela. Eu aproveitei e desabafei. Chorando, debruçado sobre o teclado, contei tudo o que se passava. Ela disse que sabia de certos trabalhos que era tiro e queda, mas teria um certo preço. Mas que eu conseguiria minha vingança. Algo como ir no cemitério à meia-noite, fazer sacrifício, comprar um monte de coisa para oferenda. Só de pensar naquilo eu achava uma babaquice. Eu nunca acreditei nessas coisas. E também era preguiçoso. Eu jamais ia pular muro do cemitério à meia-noite. De fato, neguei veementemente. Neguei a ela, então... ela me disse de umas rezas de São Cipriano e de um livro dele, da capa preta. E eu pensei comigo, um livro até mais fácil, gosto de ler e não vai dar nenhum trabalho. No outro dia fui ao centro de Ribeirão e passei em um sebo de livros usados. Livro de São Cipriano usado não é muito recomendado. Bom, no outro dia fui ao centro de Ribeirão e passei em um sebo de livros usados. Lá no fundo da loja, cavucando os livros, achei esse do São Cipriano da capa preta. Levei para casa, porém li somente umas 2 folhas, acabei jogando ele na gaveta e falei, isso aqui é besteira. Anotei as dicas que a Lilith me passou, que era para rezar à meia-noite com uma faca nova de ponta na mão e uma vela acesa à meia-noite. E repeti aquela reza, substituindo fulano pelo nome da pessoa. Salvei no bloco de notas e arquivei na pasta meus documentos. Porém, na hora, já senti uma estranha sensação. Parecia que havia alguém me espiando. As minhas mãos e a testa suavam frio. Parece que de repente caiu a temperatura. Algo anormal na cidade onde o termômetro chega aos 40 graus. É verdade. Passado um ano, 2001,
estreou no cinema o primeiro filme do Harry Potter. Quem é de hoje não lembra, mas foi um baita de um sucesso. Eu mesmo fui 5 vezes no cinema assistir esse filme. Como já era fissurado na trilogia dos livros O Senhor dos Anéis, depois alugava... Como eu já era fissurado na trilogia dos livros O Senhor dos Anéis, depois alugava o VHS na locadora e assistia e gravava cópias em fitas virgens. Era a pirataria da época. Viciado no filme, eu me sentia um bruxo. Apesar que fantasia não tem nada a ver com realidade, né? Eu não quero colocar aqui culpa em filme nenhum. Eu comecei a me interessar por magia, mas o meu ódio ainda me consumia. E de todos os personagens, o Lord Voldemort era meu preferido. Na verdade, Harry Potter nunca gostei muito dele, não. Pra mim, ele era como o Paulinho. E a Hermione era um tipo de Fernanda. Mas o Voldemort, não. Era eu. Eu me enxergava nele. O bruxo rebelde, com sede de vingança. De fato, se fosse no psiquiatra na época, ia ser batata a minha psicose. Eu vestia um sobretudo preto igual bruxo. Nem tinha essas modas de cosplay. Era tudo muito improvisado. Eu também. Mas eu era do bem. Não tinha ódio no coração, não. Mas eu gostava dessas roupas também. Enfim. Mas eu literalmente encarnava o personagem. Transcendi a fantasia da realidade e queria ser um bruxo mau. Já no finzinho do ano, soube que a Fernanda estava namorando o Dudu, que era um dos 3 que eu odiava. Isso me despertou uma ira muito grande, pois ao mesmo tempo que eu odiava a Fernanda, eu gostava, no fundo. Era algo inexplicável. Apesar do ódio, eu não queria vê-la com ninguém. Ou por ser orgulhoso, eu não admitia. Já chegando onde queria chegar, o fato é que limpando a cômoda, no meio das roupas, achei o livro de São Cipriano. Eu, naquela neurose de ódio misturado com ciúmes, comecei a ler aquele livro maldito. Gente, parece que eu já li esse relato, não sei, enfim. Comecei a ler aquele livro maldito, que só de começar a ler meu corpo ficou todo arrepiado. Havia muitas rezas, uma delas era a oração de amarração, que não convém nem dizer o nome. Eu, no fundo, não acreditava nessas coisas, eu era cético. Mas o ódio é um sentimento maligno, que faz a gente fazer coisas terríveis e até muda o nosso pensamento. E a oração, qualquer reza em si, não tem efeito nenhum. E a oração ou qualquer reza em si não tem efeito nenhum, mas é o sentimento que a gente carrega que se torna algo benigno ou maligno. Eu também acredito nisso. Você pode falar batatinha quando nasce, sabe? Mas se você tiver com ódio e gerar aquelas palavras, e ainda mais sendo uma palavra direcionada, mas é o que vem lá de dentro. Bom, é o sentimento que a gente carrega que se torna algo benigno ou maligno. Serve para abençoar ou amaldiçoar. Que assim a reza simplesmente exterioriza esse sentimento para palavras. Preparei tudo, a vela, a faca e o livro. Porém, quando deu meia-noite, acabei me distraindo com a televisão e acabei dormindo. Ah, lá é. Opa, peraí. E acabei dormindo. Me perdi. Acabei dormindo. Já no meio da noite, por volta das 3 da manhã, tive pesadelos horríveis. Sonhei com o dia que eles me fizeram aquilo, da brincadeira do peixe, e todos corriam atrás de mim. Que brincadeira do peixe? Da brincadeira do peixe, e todos corriam atrás de mim. Eu sentia as minhas pernas pesadas e não conseguia correr. No meio do sono, acordei. Tive aquela paralisia do sono. E aquela paralisia do sono, que o olho abre, mas o corpo fica pesado, eu não conseguia me mexer e nem gritar. Havia vultos no meu quarto e uma voz me chamava para terminar a oração, pois se não fizesse, vinha pensamentos na minha cabeça de que eles iam me matar.
pois lembrava dos jornais, da violência que tinha nas escolas, essas coisas. E senti um sentimento de querer me defender. Os vultos pairavam sobre mim. Era como sombras no formato de pessoas. Identifiquei que eram 3 formas. O formato de um deles era de um homem. A sombra de um velho de chapéu e as outras 2 eram sem forma. Estes vultos pairavam no meu peito e eu sentia um frio muito grande. Tremia, mas não conseguia gritar. Algo horrível. Aos poucos fui voltando ao normal e chamei o meu irmão. Ele acendeu a luz. E ao acender a luz foi como se eu despertasse e tudo voltou ao normal. Fiquei uns 15 minutos aterrorizado. Mas como todo pesadelo a gente acaba esquecendo e não dando muita importância, depois fiquei conformado. No entanto, passado algumas semanas, apareceram na escola com um anel de noivado. No entanto, passado algumas semanas, acho que os 2 apareceram na escola com um anel de noivado. Aquilo era um choque para mim. Eu não conseguia esconder o meu ódio e já os xingava publicamente. O Paulinho descobri que ele se envolveu com as drogas e os seus pais o colocaram numa clínica. Como ele era filhinho de papai criado em condomínio, entre aspas, filhinho de papai criado em condomínio, descobriu a maconha com os moleques que frequentava o clube. Como ele queria ser aceito para entrar no grupo dos descolados, acabou se afundando no vício e acabou usando drogas mais fortes. Ele já andava de aba reta na escola, se achando, e eu falava que ele ia se dar mal, porque malandro não se fabrica, se cria. Ele ficava sem graça e saía de perto de mim, pois não era macho o suficiente para me enfrentar. Naqueles dias em diante, sentia que meu mundo ao redor estava desabando. Eu sentia um vazio grande, uma tristeza, e sem dormir naquela noite preparei as coisas e rezei a reza 7 vezes com a vela acesa. Pensei que ia dar alguma coisa, sei lá, que o diabo ia aparecer, ou apareceria espíritos no meu quarto, porém nada aconteceu. E foi assim, repeti a reza na semana seguinte, porém a Fernanda e o Dudu ficavam mais unidos. E eu, muito revoltado, falei com a Lilith no chat do ICQ e disse que não funcionou. Ela veio com uma conversa que eu tinha que fazer mais vezes e que devia procurar ajuda de um guia, pois o que estava mexendo era alta magia. Eu, desacreditado, falei que era papo de doido, que só me fez perder tempo, acabei discutindo com ela. Ela disse que eu era uma pessoa ingrata e que merecia sofrer o dobro que eu havia sofrido. Eu simplesmente respondi que eu não sabia calcular e em tom de deboche a excluí. Eu não sabia calcular? Não. Daqueles dias em diante, a minha vida foi se degradando. A tristeza e o vazio cresciam a ponto insuportável. Meus pais, preocupados, me levaram na psiquiatra e fui diagnosticado com transtorno bipolar, ansiedade e toque. A médica me encheu de remédio. Sertralina de dia, 3 comprimidos e de noite Rivotril em gotas por causa da insônia. Eu ficava chapado, aéreo. As coisas de repente já não eram tão ruins. Foi ótimo no começo, pois aqueles sentimentos ruins sumiram. Só que quando passava o efeito, eu me sentia ruim de novo, o que me levou a um vício em remédio de querer sempre mais. Pegava a receita e já comprava 4 caixas. Meu salário, depois que comecei a trabalhar, metade ia para isso. Por causa disso, senti que a minha capacidade de raciocínio caiu muito. E passado um tempo, chegou o vestibular e eu fui péssimo em todas as provas. Eu já não fazia questão de nada, nem de passar no vestibular. Meu pai, por ser militar, apertava o cerco contra mim. Ele era muito rígido e falava que não ia criar um vagabundo. Ou ia estudar ou arrumava um emprego. Eu, com muito ódio, falava para minha mãe: esse velho chato devia sumir de casa.
E seguia como um mantra, todo dia falava isso. E a gente brigava, feito gato e rato. Passada a formatura, festas de fim de ano, janeiro comecei a trabalhar em um escritório. Sempre não durava nada em empregos. Percebi que a minha vida estava tudo dando errado. Meus pais separaram, a minha mãe ficou em depressão também. Meu pai simplesmente foi morar com outra mulher e nos deixou. O que fez a nossa vida cair muito de qualidade. Porém, o meu dinheiro ia para ajudar a pagar o aluguel. Saímos de uma casa boa na Zona Sul para morar em 3 cômodos, lá nas quebradas do Ipiranga. A minha mãe trabalhava, eu trabalhava e o meu irmão também ajudava. Mesmo assim, o dinheiro não dava. A nossa casa foi assaltada umas 2 vezes. O carro do nada fundiu o motor, o que gerava um gasto excessivo. Meu nome acabou entrando no vermelho e a minha dívida com o banco estava gigantesca. A vida totalmente travada. Meu vício mais que triplicou nos remédios. O médico já tinha me receitado amitriptilina, um antidepressivo forte. Em 2005, estava desempregado e falido. Nesse vai e vem de empregos, eu ficava no Orkut o dia inteiro. E vi que a Fernanda... Orkut aí, quem lembra do Orkut? Nesse vai e vem de empregos, ficava no Orkut o dia inteiro. Vi que a Fernanda tinha me mandado a solicitação. Mesmo com raiva dela, eu aceitei. Passei meu MSN para ela e começamos a conversar. Ela me pediu perdão e disse que se sentia arrependida, que sempre me procurava na escola para conversar, mas eu nunca dava oportunidade. Disse que tinha medo da minha reação. Disse também que gostava de mim e me seguia com o olhar sempre na escola, mas eu nem percebia isso porque eu estava com ódio. Disse que estava morando em Florianópolis e que chegou a casar com o Dudu, mas 5 meses depois ele sofreu um acidente no trabalho. Trabalhava em uma usina como químico e que um dia, inspecionando os tanques de depósito de melaço de cana-de-açúcar, acabou escorregando e caiu dentro da caldeira pressurizada de melaço de cana quente e morreu instantaneamente. Aquilo me abalou de verdade. O ódio sumiu na hora e comecei a ter peso na consciência. Eu sentia dó da Fernanda, pois ela mostrou seu lado que realmente eu não conhecia, o lado humano. Pois me contou na época que cuidava da sua avó com câncer e a única forma de extravasar era na escola. O que me deixou mais com peso na consciência e me arrependi muito por manter esse pensamento por muito tempo. Cultivei ódio desmerecido e me tranquei no meu mundinho. Passava os dias e a gente ia ficando mais íntimo. Quando percebi que o meu coração já doía longe dela e ela também sentia a mesma coisa. E a gente começou a namorar. Arrumei um emprego lá em Florianópolis, me mudei para lá, namorávamos intensamente. Quando a beijei pela primeira vez, voltei a ter 12 anos e senti novamente aquele amor estudantil que sentia. Ela, o mesmo. Era algo inexplicável. Do nada, os problemas depressivos sumiram. Eu senti que tudo caminhava bem. Mas me enganei. Foi pouco tempo que durou o conto de fadas. Depois de 1 ano, estávamos eu e ela indo para Ribeirão Preto visitar os meus parentes. A viagem de Florianópolis a Ribeirão dura um dia inteiro e uma noite. Chegando na altura de Curitiba, paramos em um hotel para dormir e naquela noite eu tive o mesmo pesadelo. Mas dessa vez eu sonhei com aquele livro e uma voz disse que veio buscar o que era dele. E no sonho também eu acordava e ao escovar o dente em frente ao espelho, passando a escova, os dentes caíam simplesmente. Caía um por um. Mas eu não ficava banguelo. Apareciam presas embaixo, só que todas vermelhas. Eram dentes horríveis, pontiagudos, semelhante ao peixe que... Era peixe ou era sapo? Semelhante ao peixe que beijei naquela brincadeira na escola.
O peixe era tipo uma piranha com aqueles dentinhos pontiagudos. Não era sapo? Acordei desesperado e olhando o maldito relógio. Era 3 da manhã em ponto. A Fernanda estava em pé diante de mim, me olhando com frieza. Falei do sonho que tinha e esperando um afago de amor, mas ela estranhamente começou a reclamar, falando palavras duras, que eu gemia e não deixava ela dormir, e que ia viajar comigo, e viajar comigo foi a pior coisa que ela tinha feito. Eu fiquei chocado e na hora, pois a reação enérgica foi um balde de água fria, eu não consegui dormir mais. Fiquei vendo televisão. Como estava agitado, desci para caminhar nas ruas de Curitiba e conforme caminhava tudo ia ficando claro. Meu pensamento ia ligando os fatos, lembrei da reza que fiz e lembrei após aquele primeiro pesadelo e depois das rezas as coisas para mim e para minha família foram piorando. Lembrei do fato do meu pai mudar a cabeça e nos abandonar, minha mãe doente e depressiva, a nossa vida financeira em ruínas. Lembrei do meu estado depressivo também, e o vício em remédios, minha decadência intelectual. Não conseguia nem passar em concurso público a nível fundamental. Pasmem, tudo agora faz sentido. Era a maldição da reza de São Cipriano. No meio do caminho havia uma lan house que funcionava de madrugada. Muito curioso, entrei para pesquisar na internet sobre o assunto. Entrei em fóruns de magia, pesquisei a opinião de várias religiões. Em todas elas havia relatos parecidos de pessoas evangélicas, católicas e espíritas e sem religião que foram brincar com as rezas de São Cipriano e tiveram consequências terríveis. E que só o livro guardado em casa já trazia má sorte. Na hora, me deu desespero, pois o livro estava na casa da minha mãe, em Ribeirão, e que ela estava correndo risco, pois a minha mãe já estava ficando muito doente. Levantei, paguei a lan house e corri para o hotel. Percebi que o dia estava claro e chegando na porta do quarto, a Fernanda estava andando para lá e para cá no quarto. As malas estavam feitas e achei que ela estava pronta para irmos e já tinha passado aquela raiva. Quando entro e vou até o banheiro, senti um clima pesado naquele ambiente. Ela veio bufando e xingando para cima de mim. Disse que tinha saído à noite atrás de outra mulher e que estava traindo. Eu, muito espantado, disse que não era nada disso, que eu estava assustado e fui caminhar um pouco pela cidade. Ela estava transtornada, não parecia aquela menina meiga que conheci. Meu pensamento foi até o pesadelo que tive, e num rápido flashback percebi que aquele relacionamento estava sob efeito daquela magia. Fiquei com muito medo, pois o que eu tirava como deboche era algo muito sério e assustador, e que fui mexer com espíritos malignos. O que ele fez, a reza, ele fez como deboche, era algo muito sério e assustador, e que fui mexer com espíritos malignos. Ela foi vindo para cima de mim e disse que ia voltar sozinha de carro para Florianópolis. E eu respondi para ela: faça o que tem que ser feito. Esse relacionamento é do mal. Quando falei isso, ela ficou transtornada, pegou uma tesoura de ponta e veio para cima de mim. Eu fui segurar o braço dela e acabou cortando o meu antebraço, o que sangrou muito. Como reação, dei um empurrão nela e ela caiu e bateu a testa na quina da cama. Parece que na hora o espírito saiu do corpo dela, pois no chão vi um vulto saindo, atravessando como fumaça negra pela parede da janela. Eu congelei e fiquei paralisado sem saber o que fazer. Ela levantou, simplesmente pegou as chaves, a mala, montou no carro e foi embora. Eu corri para o banheiro debaixo do chuveiro para limpar o sangue. Tudo fazia sentido. Eu fui mexer com magia. Atraí desgraça para minha vida e para todos que estavam perto. Já com o sangue estancado, eu peguei uns 5 band-aids e coloquei no ferimento e desci as escadas voando. Fui no estacionamento, ela já tinha saído
Corri, peguei minhas malas, paguei o hotel e fui de táxi para a rodoviária. Estava transtornado. Eu nem sei como cheguei na rodoviária. Eu nem via que estava andando com a camisa do avesso. Parecia um mendigo. Dei uma nota de R$100 para o taxista e nem percebi. Naquela hora eu só pensava na minha mãe, em casa, sozinha, com aquele livro maldito trazendo má sorte. Fui até a rodoviária de Curitiba, peguei o primeiro ônibus para Ribeirão, o Real Expresso. Aquela viagem parecia a mais longa da minha vida. Senti uma vontade tremenda de tomar um Rivotril, mas eu não tinha e fiquei naquela ansiedade, parecia que eu ia morrer. E para piorar, chegando em Porto Campinas, simplesmente o ônibus quebrou. E o motorista disse que ia demorar umas 3 horas para chegar um ônibus novo. Aquilo me deixou mais assustado ainda. Eu sentia que forças sobrenaturais estavam me atrapalhando. Ali parado na rodovia Dom Pedro tinha um caminhoneiro. Tinha um caminhoneiro parado, ligando para a empresa dele. Daí eu aproveitei, corri e perguntei para onde ele ia. E ele disse que ia para Barretos. Bem, eu pensei, passa em Ribeirão. Daí eu pedi carona para ele e ele disse que tudo bem, mas... E aí eu, mais aliviado, peguei a minha mala no ônibus e fui pro caminhão. A viagem foi tranquila, mas conforme chegando em Porto Ferreira... Então era para piorar, chegando em Campinas, é isso, simplesmente o ônibus quebrou. Aí então aqui, conforme chegando em Porto Ferreira, percebi que o caminhoneiro não parava de me olhar. E começou a conversar muito, uma conversa muito íntima de cunho sexual. Do nada ele veio pro meu lado me agarrando. Ele queria fazer sexo comigo à força. Eu, na reação, dei um soco no peito dele e saí correndo. Ele saiu, ligou o caminhão e saiu cantando pneu. Fiquei aliviado, mas, passado o susto, fiquei puto. Parei num posto de gasolina, andando uns 10 minutos a pé e fui comprar uma coca. Eu já tava pé da vida. Conversei com o balconista, falei que a minha mulher tentou me matar e, para piorar, o caminhoneiro tentou me estuprar. Pedi uma ajuda a ele, onde saía... Pedi uma ajuda a ele. Perguntei onde saía ônibus para Ribeirão. E acho que naquele momento, sei lá, o meu anjo da guarda me ajudou. Pois ele disse que o cometa descia ali para pegar malote e já ia para Ribeirão. O rapaz era um enviado do céu. Disse para não temer o mal, que diante da crise eu devia orar e sempre repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Deus, o verdadeiro. Eu fiquei aliviado, esperei o ônibus e mesmo pagando R$74, eu não queria nem saber. Se fosse 1.000 eu pagava, eu só queria chegar. Depois de muitos anos, fui orando no ônibus, pedindo perdão e sempre dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, cheguei em paz em Ribeirão. Corri, peguei um ônibus para Ipiranga. Só fiquei aliviado mesmo quando cheguei em casa. Chegando lá, minha mãe estava muito magra e doente, com sinais de esquizofrenia. A casa estava muito ruim, velha e com mofo. Havia vazamento, móveis quebrados. E a minha mãe acumulava muitas coisas velhas, pacote de presente, caixa de sapato, caixa velha de leite, embalagem de produto alimentício, revista velha, móveis quebrados, roupas velhas, aparelhos eletrônicos velhos que achava na rua. O espírito da miséria e da doença reinava ali. Comecei a caçar o livro no meio da lixaiada, mas eu não encontrava. Depois de horas procurando, perguntei para minha mãe onde estava. E ela disse que tinha emprestado para uma vizinha ler, que nem sabia do que era. Eu fiquei embasbacado, pois eu temia pela vida da mulher. Corri na vizinha e bati palma, mas ninguém respondia. Eu pulei o muro e, para minha sorte, a porta da cozinha estava entreaberta. Corri, vasculhei a sala e achei o livro. Percebi que ali também havia um ar pesado.
Orei o Pai Nosso 3 vezes e repeti: tudo posso naquele que me fortalece. E voltei para casa. Peguei uma vassoura, um rodo, fui limpando tudo. Peguei uma carriola, desci no terreno baldio. Pensei, eu vou queimar essa desgraça bem longe. Fiz uma pilha e ateei fogo. Quando estava uma pilha de chamas, joguei o livro no meio, o que incrivelmente não queimou. Mas fui orando o Pai Nosso e falando: tudo posso naquele que me fortalece. E conforme ia queimando, na minha cabeça passava o filme de todos os acontecimentos. E fiz um juramento, que todo sentimento ruim de ódio que mantinha seria consumido ali. Deixaria a minha vida para trás, serviria a um bom Deus, faria caridade e só manteria no meu coração sentimentos de amor e gratidão. Então o livro se consumiu e assim como todas as tralhas viraram cinza. Cheguei em casa aliviado, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Minha mãe estava corada, quando tinha saído estava pálida, mas quando cheguei seu rosto já foi ficando com a cor natural da pele. Feliz, cantarolando e cozinhando, ela disse que queria morrer e que de repente sentiu uma paz e uma vontade e alegria de viver. Eu fiquei feliz e expliquei para ela desde o começo. E ela disse que graças ao bom Deus aquilo passou e que agora era vida nova e que o pouco que a gente tinha com Deus era muito, porque o muito que a gente tinha antes sem Deus não era nada. Fiquei meditando nesse ditado e achei muito convincente. Seria a minha filosofia de vida. Depois de uns dias, voltei para Florianópolis, pedi conta do serviço, que ganhava muito bem, era cerca de R$3.000, isso em 2005, era um dinheiro bom, mas eu não queria mais, sabe? Daquilo, não queria. Era má sorte eu ficar com assuntos inacabados. Deixei o carro com a Fernanda, deixei tudo e voltei para Ribeirão. Já em Ribeirão, refiz a minha vida, sabendo que o Paulinho estava internado por causa das drogas. Fui até ele visitar, cuidei dele, até ele sair da clínica. Arrumei emprego e hoje somos grandes amigos. O Edson também o reencontrei. Ele havia sofrido um acidente de moto, mas estava bem. Quando ele falou isso, aí eu entendi o porquê aquele meu primeiro pesadelo havia 3 vultos voando em cima de mim. Representava os 3 que eu tinha ódio. Me veio o Dudu na cabeça. Eu não pude deixar de cair em desesperança e lembrar que foi por causa daquela reza. Mas o Paulinho me explicou, disse que era tudo mentira da Fernanda, que ele não tinha morrido. E que o Dudu largou da Fernanda porque ela o tinha traído. E que ele estava bem e estava vivinho da Silva. E que a Fernanda é quem era a que articulava e bolava as maldades na escola. E que depois de velha, dava golpes nos homens. E sempre arrancava dinheiro e bens materiais. O que de fato aconteceu comigo. Resumindo, não devemos brincar com magia negra. É coisa muito séria. O mal, seja ele diabo, espírito ou encosto, não tem poder de interferir na vida alheia, por causa do livre-arbítrio da pessoa. Eles querem que você acredite nisso, mas é mentira. Igual a frase do Chorão do Charlie Brown Jr. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Porém, ele teve poder na minha vida, porque eu que fui mexer com coisa que estava quieta. O demônio não veio na minha porta, eu que fui atrás dele. Depois de fazer a reza, abri caminho através do corredor do ódio e da porta da vingança para o demônio entrar. E o mal que desejava para os outros veio contra mim. A vida é assim, você colhe o que planta, nada mais além disso. Eu semeei por anos ódio no coração, por algo que aconteceu lá na infância. Fui imaturo e ódio e vingança atrai má sorte. Tudo foi sucessão de erros. O que aconteceu na vida dos outros foi consequência das escolhas deles, mas os espíritos ruins fizeram eu acreditar que foi por minha causa
e acabei quase enlouquecendo com isso. O ódio atrai isso. Faz você ficar cego e não ver a verdade. Com o meu comportamento imaturo, descobri que trouxe desgaste para o casamento dos meus pais, pois o meu pai queria me corrigir e por eu reclamar direto com ele, dizendo esse velho devia ir embora, ela ficava com... Peraí. O meu comportamento imaturo, descobri que trouxe o desgaste para o casamento dos meus pais, por conta do comportamento imaturo, pois o meu pai queria me corrigir. E por eu reclamar direto com ela, com a minha mãe, dizendo, esse velho devia ir embora, ela ficava com dó de mim e ia contra o meu pai. O que trouxe desgaste e os dois se divorciaram. E o resto foi reação em cadeia. O que acabei atraindo má sorte para todo mundo, porque eu acabei virando um imã que puxava espíritos ruins, com aquele livro maldito que acabou virando uma extensão do mal que eu carregava dentro de mim. Por isso, pense bem. Todo mal que desejar contra o outro, vem tudo contra você. É um tiro pela culatra. Você não vai conseguir o que quer e vai trazer maldição para sua vida e para sua família. Fim. É isso aí, galera. Tudo que vai, volta. Valendo. E aí, pessoal, digam a opinião de vocês. O que me dizem? Relatos parecidos? Mandem, compartilhem, votem. Bom, nessa altura eu acho que já tá, né? Decidido ou não? Vamos ver. Deixa eu dar um beijo na galera aqui. Então, esse negócio de bullying pode dar muita merda, não é? Quem faz bullying, no fundo, acho que é o mais infeliz do que a vítima. É que é difícil. Hoje, a gente adulto, com a nossa cabeça mais firmada, é fácil falar pra eles, não liga. Porque aquele mundo ali da escola, da aceitação, de turma, tudo é muito importante nessa época, na cabecinha deles. Embora muita coisa vá mudar ainda ao longo da vida, sabe? Então, um menininho ou uma menininha que era feinha, excluída, nerdzinha, tímida na escola, ela pode ser, no futuro, a gatona desejada por todos. E o cara também. Pode ser o cara aí que mais pra frente, né? E aquele bonitão, a gatinha da escola, lá pra frente vai embarangar, ficar, né? Eu já vi muitos esses casos. Eu olhei e falei, nossa, é fulana. Preferia eu, que era lá gordinha, nerdzinha da escola, não é? Eu também, roubava o meu lanche. Aí hoje eu penso, né, coitada, vai saber se não tinha fome, não é? Porque ela me prensava que nem coisa de filme assim mesmo, ela chegava assim, me imprensava e falava, dá um pedaço do seu lanche. Eu dava, ela comia metade do meu lanche. Eu não conseguia comer meu misto quente. Uma vez fui pro banheiro pra comer, pra ver se eu conseguia comer. Aí ela chegava lá e enfiava minha blusa até o pescoço, assim, ó. E eu dava o meu misto quente, mas eu acho que eu não ligava, porque eu não lembro de ter maiores traumas com isso. Ela era repetente, então ela era uns 2 anos, ou até mais, acho que era uns 3 anos mais velha. E aí, naquela época a gente não tinha muita noção, então, perceba, ela já tinha um problema, porque ela não conseguia passar. Por que uma pessoa não consegue passar de ano, assim? Talvez problema em casa, essa agressividade. Aí, lógico, isso não justifica nada ser agressivo com os outros. Aí ela vivia arranjando briga, batendo nos outros e tal. E pra saber o que não passava em casa, né? E sempre roubando lanche, aí rouba de uma forma hostil, mas no fundo vai saber se
não ficava com vontade, ou tinha fome, não tinha dinheiro para levar para a escola. Apesar que tinha merenda, mas às vezes que é um lanche, e aí... eu não sei, hoje a gente pensa, né, com mais... Mas naquela época você só pensava, mala, vem arrancar meu lanche. E aí me chamavam também, gorda, baleia, saco de areia, rolha de poço, essas coisas assim. Eu não conseguia, a educação física pra mim era um martírio. Porque eu não gostava muito, até hoje, eu não gosto muito, assim, de jogos de time, sabe? Não me chame pra um time, eu jogo sozinha. Nunca fui bem pra jogar, sabe? Aí na educação física tinha que jogar com os outros. E aí eu sempre afundava o meu time e eu não gostava. E aí ficava ouvindo do povo, não sei o que. Eu sempre era a última a ser escolhida no time de futebol, de basquete, seja lá o que for, porque eu era uma porcaria nos jogos. E aí, quando podia jogar, falei, não, xadrez e dama conta na educação física. Então é isso que eu vou fazer. Dá licença, vou jogar xadrez, eu aqui com a minha turminha dos esquisitos junto, então vamos lá. Mas é isso, gente, o mundo gira, as coisas mudam, aquele nerdzinho tapado hoje pode ser um empresário bem-sucedido, tá? Então pensem nisso, e aquele que tá fazendo bullying, tudo, não sei o que, às vezes não conseguiu progredir, né, por conta de alguma coisa também, né, vai saber. Mas eu acho que quem comete o bullying, acho que tem mais problema do que quem sofre. As coisas mudam, tá? Muita vida pela frente, o corpo muda, tudo muda. A questão, foquem em estudar. Se te chama, é que hoje ainda, nerd, hoje ainda é um elogio, né? Hoje, você ser um geek, um nerd, tá na moda ainda por cima. Naquela época, não. Uma vez me chamaram de CDF e eu não sabia o que era isso. Aí eu perguntei, eu falei pro meu irmão, me chamaram de CDF. O que é CDF? O que é CDF, Matheus? Eu demorei muito tempo tendo esse meu, é cu de ferro. Cu de ferro. Aí eu sou CDF. O Matheus é mesmo, quase que literalmente, porque vive sentado nisso aqui o dia inteiro. E eu não sabia, eu falei pro meu irmão, Lê, me chamaram de CDF. O que é isso? Ele falou, cu de ferro. Aí eu fiquei, me chamaram disso e eu nem entendi por quê, né? Aí um dia eu tava lá, aí o cara me chamou de novo, sua CD, era insulto chamar de CDF. Hã? É porque eu estudo? Aí me chamaram de CDF, eu virei pra ele, eu não vou fazer aqui, acho que não pode, mas eu mostrei o dedo do meio pra ele. Né? Mas eu devia falar muito obrigada, isso é um elogio. Então, pessoal, tô com calor. Aí depois o mundo gira. Aí aquele carinha que você gostava, que não te dava bola, passa um tempo, ele vem atrás de você. Aí você fala, eu não quero mais. Agora eu que não te quero. A mesma coisa, tá? Ai, meu Deus.